Vamos então agora ao quadro Você Pergunta e Nós Respondemos. Pastor, a primeira pergunta do irmão que não quis se identificar, ele diz que a maioria das pessoas diz que tudo é do diabo, mas na opinião dele, a culpa dos atos desses delinquentes é das mães e dos pais, que ele diz que os pais não educam direito os seus filhos. Hoje nós sabemos que pais e mães trabalham fora. Às vezes o pai não ganha o suficiente, então a mãe também ajuda, se ausenta de casa, as crianças ficam sozinhas e às vezes saem à rua, se juntam com maus elementos. E aí, como diz 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os bons costumes. Então hoje nós temos pais e mães ausentes. Não é mais como ocorria tradicionalmente, a mãe a educadora dos filhos, cuidava dos filhos enquanto o pai ia trabalhar. Hoje se dá também o caso da mulher precisar sair e ficar em casa durante o dia inteiro, quando não deixa em creche, quando bem pequena. Agora, não há dúvida que grande parte desses jovens delinquentes de hoje que estão envolvidos com drogas é decorrência exatamente do que diz aqui o nosso ouvinte, que 95% a culpa é dos pais, que não estão levando essas pessoas para uma aproximação de Deus. E este ensino das coisas de Deus, como diz o livro de Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for adulto ou quando crescer, não se desviará dele. Então o ensino bíblico é muito salutar, muito necessário. Agora, se os pais não vão, por exemplo, à escola bíblica dominical, vão mandar seus filhos, eles também não vão, porque estão seguindo o exemplo dos pais. Então o pai vai para a praia, a mãe vai para a feira, e a criança vai sozinha, filha. Está errado. Deve haver acompanhamento, como disse Josué. Eu e a minha casa, pai, mãe e filhos, acompanhados e dirigindo-se para a casa de Deus. É muito bom aquele cartaz de propaganda da escola dominical, dizendo assim, não mande seu filho para a escola dominical, vá com ele. Exatamente isso. Agora eu agradeço a participação e, na verdade, existe razão, que não é tudo do diabo. Mas, pastor, existem também casos, e o senhor deve conhecer, eu também conheço, que os pais educam os seus filhos corretamente, inclusive na palavra do Senhor, e os filhos descambam. Isso pode acontecer também. É uma característica dos nossos dias, de acordo com 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo de dias trabalhosos. E hoje estamos vivendo nestes dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. E paralelamente podemos indicar Romanos capítulo 1, do versículo 28 em diante, também Paulo fala dos nossos dias e das consequências de pessoas que se afastam de Deus. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou-os a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Um momento, então aqui está dizendo, Deus os entregou a sentimentos perversos para fazerem coisas que não convêm. Perversidades inomináveis. Eu acho que nem como enredo de filme se podia apontar um caso como esse que ocorreu aqui, que já comentamos. Nem enredos terríveis de Hollywood, algo como esse que aconteceu com o menino João. Então João. não quero saber de Deus.
Deus respeita a vontade do ser humano. Entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E agora o resultado, 29. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Então aí está um exemplo do que ocorre no afastamento de Deus. E dentre eles está a maldade, a perversidade que nós estamos vivendo, como disse na Bíblia, no livro capítulo 6 de Gênesis, com relação aos dias de Noé. Era somar continuamente o pensamento dos homens. Então a ideia deles, o pensamento deles, maquinava como agir mal, sempre pior. E Deus não tolerou. E o nosso mundo agora está numa fase dessas. Eu vejo nisso também uma aproximação da vinda de Cristo, conforme no capítulo 24 de Mateus, 37, 38, quando Jesus disse como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Agora você faz um paralelo com o capítulo 6 de Gênesis, exatamente o que se descreve dos antediluvianos é o que se vê nos dias atuais.